Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário, comigo aqui, Jorge, e também com o professor Pedro Anan. Para quem não conhece o canal e não é o primeiro vídeo que está assistindo, a gente tem vários vídeos aí sobre diversos temas de direito tributário, né? O professor Pedro Anan tem vídeos sobre temas específicos, RPJ, né, PIS e COFINS, cursos, vamos dizer assim, gratuitos. E aqui no bate-papo a gente fala sobre temas diversos também, né, tanto temas atuais como temas que já são antigos, para que vocês tenham acesso a um conhecimento mais de uma forma mais simples e também de forma gratuita. Para quem não está inscrito no canal ainda, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, é importante para nós isso, né? Mais seguidores. E também, se vocês gostarem do vídeo, deem um joinha no final do vídeo, que isso faz com que o vídeo apareça para mais pessoas e que o YouTube, né, vamos dizer assim, com o sistema do YouTube, coloque esse vídeo lá para que mais pessoas vejam. Então, a gente agradece aí vocês se puderem dar essa ajuda. Para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que a gente tocou no vídeo sobre a MP 1171, né? Mas a gente não aprofundou muito, que é o trust, né? Que é uma figura que não tem, vamos dizer assim, né? Não é regulada pelo nosso direito brasileiro, né? Ela é uma figura que surgiu lá na Inglaterra, né? É muito utilizada nos sistemas de common law, né, professor Pedro? Então, mas é uma figura que é utilizada por brasileiros também, principalmente as pessoas que têm um patrimônio maior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o trust, né, como é que funciona o trust e também os reflexos tributários do trust. Inclusive, né, trazendo um pouquinho da MP 1171, que trouxe uma regulação sobre isso, né? Então, é um tema bem interessante de se estudar. Então, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado. E a palavra é sua. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos, né? Bem-vindos ao canal. E também gostaria de complementar, né? Que além do canal do YouTube, Jorge, nós também estamos no podcast, né? Então, nós temos nossos vídeos também estão na versão podcast. Então, para quem não tem tempo para assistir, mas está no carro, está no trânsito, está no metrô, no meio de transporte, dá para você nos acompanhar também na versão podcast, que a gente está no Spotify, no Breezer. Então, várias plataformas também estão disponíveis. Então, se você não quiser também nos acompanhar, vai por ali também. E como você falou, né, Jorge, vamos falar do Trust, né? O Trust, a gente falou no vídeo sobre MP1171, a gente deu uma pincelada geral, porque senão ia ficar muito extenso o vídeo, então a gente achou melhor aprofundar o tema. Então, o Trust vem do inglês, né, que é confiar, então ele é uma figura, né, uma maneira que as pessoas buscaram, ou foi criado, para poder fazer como fosse instrumento também de planejamento sucessório, né? Então, visando a proteção dos herdeiros, visando a proteção do patrimônio do instinto do trust, ele foi criado. Então, no Brasil, como você bem falou, não existe, né, essa figura, ela não é regulada aqui pelo direito brasileiro, né? Mas você tem muita figura do trust em outros países. Então, existe uma regulação em relação a isso. E muitos brasileiros acabaram achando essa opção, algumas empresas começaram a oferecer isso porque existia preocupação, principalmente pessoas que têm patrimônio e têm problemas com execução fiscal, execução trabalhista, medo que o patrimônio seja bloqueado e da noite para o dia, de repente, você fique sem nada. Então, o trust acabou sendo utilizado para isso, né? Então, a gente não vai falar de usar o trust de maneira indevida, né? Que lavagem de dinheiro, essas coisas mais. Mas sim uma maneira legítima de fazer a proteção patrimonial. Então, o trust, o que ele é, né? Ele é um instrumento pelo qual você cria uma relação jurídica entre vivos ou causa mortes, né? Ou seja, depois que a pessoa falece, entre o settlor, você vai ver essa figura que é o criador e proprietário dos bens e direitos do trustee, e o trustee, né? Que é a pessoa incumbida de administrar o patrimônio objeto, né? Dessa relação jurídica, para que esse administre no termo delimitado no instrumento os bens e direitos trouxeram em prol do beneficiário. Então, o que você faz? Você contrata esse trustee, ele vai administrar o seu patrimônio, tá? Dentro de regras e condições que você vai estabelecer. Então, como é que vai ser a distribuição dos rendimentos desses três tipos de beneficiários? O que vai acontecer quando houver o falecimento do settlor, né? Então, você vai criar, dentro das regras do trustee, o que você quer que seja efetuado, né? Depois da sua morte ou até enquanto você estiver vivo. Assim ocorre é que o settlor transfere formalmente a propriedade de bens e direitos ao trustee. Então, há uma transferência de propriedade, há uma criação desse trustee
que terá a obrigação de controlar e administrar em favor do beneficiário. E é uma coisa interessante no trustee, que acontece? O trustee não fica dono desses bens, na verdade, ele fica responsável por administrar esses bens. E aí é importante essa distinção, né, Jorge, para a gente estudar aquela questão da incidência ou não de TCMD, se há ou não fato gerador de TCMD, que é uma discussão que a gente tem em relação a esse ponto aqui. A gente vai já adiantando. O Seria uma físico sempre... propriedade fiduciária, então, nesse caso. Ele fica como. Seria semelhante, talvez, ao fundo de investimento, por exemplo, quando o fundo Isso, é repassado para a administradora, né? Que é, no caso, isso, instituição financeira, mas ela não é a dona dos bens, né? isso, isso. Os donos são os cotistas de forma em condomínio. Isso, isso. Em tese seria o beneficiário, né? O beneficiário seria o proprietário desses bens, só que ele ainda não tem, né, o total uso, gozo e disponibilidade desses bens. Só vai ter isso quando? Quando houver o falecimento do cédula, né? Então, existe essa figura. Então, por isso que é importante, né? Aí, já adiantou, o fisco sempre vai entender que há realmente a transferência de propriedade, que seria uma doação, que seria um ato unilateral por parte do settlor e seria fato gerador de TCMD e que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. O que é importante na figura do trustee? É a declaração de vontade do settlor, né, que é a condição essencial para a constituição do trustee. Então, o settlor vai impor quais são as condições, né? Então, ele vai, junto com o trustee, combinar quais são as regras, né, de como vai ser administrado esse fundo, como esse dinheiro vai ser aplicado, como esse dinheiro vai ser protegido e como esse dinheiro vai render frutos para os beneficiários da relação jurídica. Pode receber, depende de definir, ele só vai receber depois que falece ou vai receber de tempos em tempos, a cada semestre, por exemplo, a cada trimestre. Então, essa é uma questão que vai ser colocada, né, nessa declaração de vontade do cédula para o trustee. E aí, o que nós temos, né? Os tipos de trustee. Então, nós temos o trustee irrevogável e o trustee revogável. Então, no trustee irrevogável, o que acontece? Há uma completa separação entre o cédula e a propriedade dos bens direitos transferidos ao trustee. Então, eu transfiro esses bens, não são meus, passam a ser administrados pelo trustee e, na verdade, o beneficiário que seria o proprietário futuramente, né? O cédula, nesse tipo de relação, não mais dispõe de qualquer controle sobre os bens direitos transferidos, nem pode figurar como beneficiário. Então, ou seja, é uma coisa que não tem volta. Eu vou fazer, é definitivo e só vai mudar quando eu falecer. E aí passa para os beneficiários que vão passar a ser proprietários desse bem ou não. De repente eu posso até criar uma condição que durante um tempo o beneficiário vai receber só os rendimentos e para protegê-lo e o trustee vai continuar fazendo o investimento. Então é importante que o trustee, como o próprio nome fala, seja uma pessoa de confiança. E se de repente ele começar a fazer investimentos que começam a dar errado, né, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma dilapidação do patrimônio. Então, você tem que escolher muito bem o trustee e colocar muito bem as questões da declaração de vontade. E o trustee revogável. O que é o revogável? Que caracteriza pelo fato de que o settlor preservar o controle sobre os bens e direitos confiáveis ao trustee. Ou seja, você consegue cancelar isso. Você consegue, né, voltar à situação anterior, né? Então, é importante ter essa distinção jurídica, porque quando a gente for estudar a MP 1171, talvez para o revogável faça sentido, né, aquelas condições que a MP coloca. Por quê? Na verdade, você ainda continua, né, com a propriedade dos bens, você continua administrando aqueles bens, você continua tendo autonomia sobre aqueles bens. Já no irrevogável, não. Então, no irrevogável talvez não faria sentido. Então, eu acho que isso é importante a gente fazer essa distinção. É importante estudar essa questão do trustee, né? E aí, né, só para a gente ficar reforçar, né, o esqueminha, né, como é que funcionaria o trustee, eu resolvi fazer esse organograma. Então, tem o settlor, que é o proprietário dos bens, ele transfere os bens de direito ao trustee do Estado exterior. Então, como no Brasil a gente não tem regulamentação ainda, as nossas instituições financeiras não fornecem esse tipo de produto ainda, porque não é regulamentado. Então, isso só funciona com estruturas internacionais. Então, você transfere a propriedade dos bens direitos para o exterior. Então, pode ser um bem imóvel, pode ser uma participação societária, pode ser recursos financeiros, né? Esse trustee vai administrar os bens direitos conforme determinado pelo settlor no instrumento do trustee, e o trustee distribui os rendimentos dos bens direitos ao beneficiário de acordo com o instrumento do trustee. Então, isso é o que funciona no trustee. Então, para planejamento sucessório, ele acaba sendo interessante, porque o que você faz? Você está antecipando uma sucessão.
Você está antecipando o que ocorreria caso houvesse o falecimento do settlor, né? Do fundador, do proprietário do bem. Então, você meio que antecipa essa questão e também protege o patrimônio, né? Porque como você tecnicamente não é mais proprietário dos bens e direitos, então, e o trustee acaba sendo, né, o responsável por tudo isso, tanto é que quando a pessoa faz o trustee, ele baixa esses bens e direitos da sua declaração de bens, né, ou seja, deixa de ter, então, numa eventual execução fiscal, uma eventual execução trabalhista, não teria como o reclamante, o executor, pegar esses bens, né? Ele teria que, como é também no exterior, tem todo um rito, né, internacional para seguir, a carta rogatória, você tem que contratar um advogado no exterior para poder fazer essa busca, né, essa execução desses bens. Então, você acaba protegendo, de alguma maneira, os seus bens, criando esse trustee. Só que é, a gente tem que sempre pensar muito nessa questão do planejamento sucessório, né, Jorge? O apego que às vezes o settlor tem em relação aos seus bens, né? E é que eu falo, tem que confiar, porque se você faz um trust irrevogável, você não consegue voltar para trás. E aí como é que você vai desfazer uma situação dessa, né? Então, alguns acabam fazendo o revogável porque é meio que temporário, se eu quiser voltar para trás, só que assim, não existe meia verdade, né? Então você faz de uma maneira que realmente constitui a relação jurídica ou você, né, não faz, tem uma certa garantia, só que você corre risco de alguém questionar essa relação jurídica. Então, é isso que é importante a gente colocar. E aí temos a questão do TCMD, né? Então, que é muito discutível, né? Ou seja, a doação na transferência do bem do settlor para o trustee. Então, a gente vai estudar a doutrina e muitos entendem que não, porque como o trustee não passa a ser o proprietário do bem, né? Ele, na verdade, ele é só um mero administrador, ele não teria aquela unilateralidade de fazer uma doação, né, para ele e fazer a transferência. Então, alguns entendem que não seria fato gerador do TCMD. E é importante a gente colocar, como essas operações são sempre feitas com entidades no exterior, tem aquela decisão do Supremo, o RESP 851-108, né, que foi julgado, acho que em 2021, final de 2021, né, que o Supremo Federal, Tribunal Federal entendeu que não incide o TCMD nem o imposto de doação quando você faz operações no exterior, porque falta uma edição de uma lei complementar para poder regulamentar a matéria. Então, hoje, né, caso a Fazenda queira autuar essas operações, querendo a cobrança do TCMD, por força dessa decisão do Supremo, não haveria a legitimidade para isso. Então, é lógico que alguns estados, né, começaram a buscar essa alteração na legislação complementar para poder ter base legal para poder fazer essa cobrança, né? Então, eu diria, é o panorama geral que a gente tem em relação ao ITCMD. Então, hoje, por força dessa decisão do Supremo, se o Estado não regulamentou isso via lei complementar, não tem como ele ter legitimidade para fazer a cobrança. E nós temos a questão do imposto de renda na fonte, ou seja, quando o beneficiário recebe o rendimento, a incidência do o imposto de renda na fonte, isso é crédito patrimonial, é rendimento? Né? Entendo que sim, né? Porque é um rendimento que ele recebe, não é um valor não tributável. Foi feita até uma solução, uma consulta por parte do contribuinte. Nessa consulta, ele perguntou na questão do CMD e do imposto de renda na fonte, como é uma legislação, uma consulta federal, a Receita Federal nem poderia falar sobre o CMD, ela falou só sobre o imposto de renda, e ela entendeu que o recebimento de rendimentos do exterior por residente no país é fato gerador do imposto sobre a renda e é sujeito à tributação mensal mediante a aplicação da tabela progressiva, ou seja, no Carnê-Leão, na declaração de ajuste anual. Então, você tem essa solução de consulta em relação aos rendimentos recebidos pelos beneficiários do trustee, né? Então, do ponto de vista tributário, é isso que a gente tem hoje, né? E aí, vamos falar da MP 1171 de 2023, né? O que ela fala, né? Você tem o artigo 7º e o artigo 8º. Vamos comentar mais do artigo 7º, né? O artigo 8º vai falar da questão das trustee através que é controlado por uma controlada, né? Então, o que ele vai falar, né? O artigo 7. Para fim disposto nessa medida provisória, os bens e direitos objeto de trustee exterior serão considerados como, inciso 1, permanecendo sob titularidade do instituidor após a instituição do trustee. Ou seja, para a legislação, para o legislador, não importa se é revogável ou irrevogável, tanto faz,
você continua proprietário do trustee. Aí vai a primeira indagação, né, Jorge? Isso é constitucional? Isso é legal? Né? Eu poderia passar por cima de uma relação jurídica existente, que você é formal, que você não está fazendo simulação, que você não está escondendo nada, não existe fraude? Eu entendo que não. Então, a gente tem um primeiro ponto de discussão em relação a essa questão do trustee. Aí vem aquela questão, se é revogável e revogável. Talvez o revogável até faria um certo sentido, que você continuaria ainda, né, com gestão sobre aquele patrimônio, então, indiretamente, você seria proprietário. Agora, o irrevogável, você transfere a propriedade. Então, eu acho que não faria sentido. E aí, inciso 2, ele passa a titularidade do beneficiário no momento da distribuição pelo trustee, ou seja, quando o trustee distribui, né, para o beneficiário, ou do falecimento do instituidor, o que ocorrer primeiro. Então, ele já cria a situação. Quando é que vai ser de propriedade do beneficiário? E também, né, vamos pensar também, e se a declaração de vontade fala que o beneficiário só vai receber os bens depois de um tempo, ou esse trustee é eterno? Né? Vamos imaginar um trustee que tenha 100 milhões de dólares de patrimônio, né? E os rendimentos são suficientes para poder pagar o sustento de primeira, segunda e terceira geração de uma família. Então, a lei poderia passar por cima disso? É uma questão que a gente tem que pensar e analisar, né? Isso eu falo, mas é lógico, o rol de contribuintes que estão sujeitos a isso não é muito grande, mas são pessoas de patrimônio, então com certeza elas vão pensar e refletir em relação a isso. Os rendimentos de ganho de capital relativos aos bens direitos por projetos trustees, auferidos a partir de 1º de janeiro de 2024, serão considerados auferidos pelo titular de tais bens direitos na respectiva data, conforme disposto no inciso 1 e 2 do caput, que fala aquela tabelinha que a gente viu no vídeo passado, né? Até acho que 6 mil reais é zero, acima de 6 mil até 50 mil é 15%, e acima disso é 22,5%. Então, tem aquela tabelinha que a medida provisória coloca. E submetido esse imposto de renda na fonte, segundo as regras aplicadas ao titular. Então, ele estabelece a tributação nesse caso. E caso o trustee detenha uma controlada exterior, né, ou seja, se ele tiver essa controlada, também vai aplicar as regras, né, da tributação no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, né, independente da distribuição ou não desse rendimento. Né. E para fim disposto na CMP, a distribuição pelo trustee ao beneficiário, a partir de 1º de janeiro de 2024, por incidir da natureza jurídica de transmissão a título gratuito pelo instituidor para beneficiário, constituindo em doação. Então, a legislação primeiro, está invadindo uma competência estadual, que o TCMD é um tributo estadual, e já está definindo. É lógico que o Estado vai fazer. Vai aproveitar essa legislação federal e dizer, ó, a legislação federal está dizendo que isso é doação. Então, na verdade, eu estou só reforçando que o meu entendimento que eu já aplicava. Se ocorrida durante a vida do instituidor ou a transmissão após a morte, se decorrente do falecimento do instituidor. Então, a MP 1171 de 2003, ela tenta estabelecer regras jurídicas, né, que até então nós não tínhamos, né, em relação à questão do trustee, e eu acho que tem uma vantagem, deixa claro, né, qual que é a regra. E aí você tem que pensar muito bem, vale a pena constituir um trustee ou não? Se essa MP for aprovada, né, se o seu objetivo é só para proteger patrimônio e você não está muito preocupado com a tributação, acho que ainda vale a pena. Agora, se você está preocupado com os dois, que na verdade o que você fazia? Você deixava para a tributação no momento que esse rendimento fosse distribuído para o seu beneficiário e fosse transferido, aí eu acho que é um motivo de preocupação em relação e pesar sempre. O que vale a pena? Fazer ou não fazer? E o que é mais importante? É a proteção do patrimônio ou a questão da tributação? É lógico, quem sabe, né? Isso dá margem ao quê? Para uma eventual execução trabalhista, eventual questão de cobrança, né? Que alguém venha buscar esse patrimônio. Porque a própria legislador está dando essa interpretação, ou seja, isso não vale nada para mim, ou seja, é uma coisa que na prática pode acabar não funcionando. Então, acho que isso que eu queria trazer hoje nesse vídeo, né, Jorge? Não vou estender muito mais, senão fica muito comprida essa nossa apresentação. E como você falou, nosso objetivo o que é? É trazer a informação e cabe ao nosso público, né, estudar a matéria, chegar nessa conclusão, né, e acreditar ou não naquilo que seria verdadeiro.
E sobre esse tema do ITCMD dos estados, na verdade, não, os estados não poderiam mesmo porque não tem a lei complementar, né? Talvez Sim, federal, se tivesse uma lei complementar federal, daí sim eles poderiam ter cobrado esse ITCMD, porque eles iam cobrando com leis estaduais, né? Daí foi parar no Supremo, daí o Supremo depois teve que julgar um monte de ADIs, né? 20 e poucas sim. ADIs para cada legislação de cada estado, né? E daí julgou, obviamente, inconstitucional todas essas leis. E outra coisa que é interessante destacar também é que apesar do trustee ele não ser regulamentado no Brasil, ele tem que obedecer, vamos dizer assim, algumas aquelas regras, né, do Código Civil, por exemplo, de respeitar ameação e herança, né, porque senão dá problema também, né? Imagina depois faz um trustee e morre, aí depois o pessoal vem fazer inventário aqui, daí dá uma confusão, né? Porque daí Sim. não respeitou, por exemplo, a legítima, aí, enfim, aí eu nem sei como é o que poderia acontecer, né? Mas se iam ter que, sei lá, desconstituir o trustee para fins de cálculo né? E aí tem aquela questão de Voto de competência, cada né, um. Jorge? Porque uma coisa no exterior, aí você tem que ir lá É, para o exterior para discutir, contratar um advogado, tem todo esse custo, né, daquela coisa. Então, assim, quando não tem litígio, ok, vai, funciona. Agora, realmente, o que você falou, quando tem litígio, né, é. vamos ver o caso do Gugu, né? Parece que Você não vê tem também. a briga, tá parecendo um monte de herdeiro, né? É a mesma Às coisa. vezes Então, parece que não tem, mas quando vem o dinheiro, aí começa a briga. sim, sim, A sim. pessoa começa a brigar. Outra coisa que eu vi também quando eu estava estudando aqui um pouquinho do Trust é que existe lá fora uma figura que eles chamam de Protector, que é um terceiro que eles chamam, vamos dizer assim, para resolver conflitos de forma imparcial. Por exemplo, se há um conflito entre o settler e o trustee, né, para decidir alguma coisa, existe essa figura do protector, que seria um terceiro que decidiria de forma imparcial para fins de que, né, ninguém saia, vamos dizer assim, lesado, né? Então, é uma figura que também existe lá. Então, aqui no Brasil, para fins de planejamento sucessório, não existe muito Sim, como lá, mas é até em razão do próprio common law, eu acho que eles têm essa questão, né? Mas seria interessante, talvez, uma regulação dessa figura aqui no Brasil, não sei se poderia ocorrer, mas acho que seria interessante, porque muita gente usa lá fora, claro, tem esse fator da tributação, né? Enfim, de tentar fugir um pouco da tributação, e por isso se faz lá fora. É que nem fazer offshore, né? Empresa é, tem função, mas seria interessante uma regulação dessa figura para fins até de regular esses que são do exterior, tentar regular, né? sim. Enfim. Não fazer que nem fez a MP, que traz um negócio e diz o que quiser, enfim. Ah, é desse jeito acabou, né? A bola é minha e vou jogar de acordo com as regras, né? Então, esse é o problema. E aí a filosofia do atual governo, né, Jorge? Ou seja, as pessoas que têm patrimônio acabam sofrendo mais, acaba sendo, né, uma taxação maior em relação aos demais, né? Então, o objetivo é esse, né? Não arrecadar. E até ontem voltou o voto de qualidade, né, também. Eu vi que votaram, nem sabia que iam votar naquela. Estavam votando reforma tributária e já votaram voto de qualidade lá no meio. É, Enfim. é. Mas saber que isso é estratégia de político, né? Você põe no meio, você põe um bode na sala, o bode está pedindo, ninguém percebe, outra coisa você passa ali e vai, né? Vai no calor, né? É aquilo que a gente está vendo também, né? O que foi liberado de emendas, de valores para que essa votação ocorresse, Quando né? eles querem Então, aprovar, eles aprovam. Eles aprovaram só, uma emenda à Constituição, os caras aprovaram em um dia. Aí é, depois eles dizem, mas é muito moroso, demora muito, pô, os caras aprovar. Quando eles querem, eles aprovam. Aí você entrou o aprova, dinheiro. aprova. Mas enfim, gente, não vamos ficar falando É, de não política. convém. Não é o lugar. Depois vai ser barrado o canal aqui depois ainda. Sim, sim. Mas então, à disposição aí. É legal que vocês estudem a figura do Trust, tá? Logo que saiu o MP, teve uma mesa de debates do IBDP também sobre isso, que tratou dessa questão, desse problema da MP 1171, né, em desconsiderar, né, a figura, de certa forma. Então, eu recomendo aí que vocês, para quem quer se especializar nisso, talvez, né, estudar e eventualmente trabalhar com isso, acho que vale a pena estudar, porque é pouca gente que sabe de Trust, né? Eu não conheço muita gente que sabe, não. Então, fica aí a dica. E qualquer dúvida, estamos à disposição, né? Façam comentários, não se esqueçam do joinha também e de se inscrever no canal. Acho que era isso. É isso Obrigado aí. mais uma vez pela parceria aqui. Eu que agradeço, Jorge, agradeço a todos por estar nos
prestigiando, né? E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.